Olá, bom dia, graça e paz. Estamos aqui com a reflexão da Palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025. Vamos iniciar com a oração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha abençoar essa meditação. Para a honra e a glória do Senhor, abençoe. Amém. Estamos aqui com a reflexão que vai ser bem objetiva e rápida, com poucas palavras. Vamos falar de 3 componentes essenciais para ter vida para com Deus. Que a vida para com Deus, ela se é regrada pela obediência à palavra. E tem várias coisas que a gente devemos nos portar para nos conduzir com Deus, para que a vida dele habite em nós. Uma das principais, não vamos falar nesse momento, é guardar os mandamentos, viver em amor e sempre praticar a palavra dele. Mas nessa feita vamos falar de 3 componentes essenciais para ter vida com Deus. Em uma vida de aliança com Deus, temos que ter esses 3 componentes para a nossa vida em pureza a seguir. Então, antes de falar desses 3 componentes, em um contrato de aliança de casamento, há várias coisas a ser notadas para viver uma vida a 2. Nós vamos citar só para ilustrar o que é ter uma vida de aliança com Deus. Num casamento é a confiança, a fidelidade, o comprometimento, a lealdade e vários outros fatores para a gente viver um contrato em um casamento. Então, nesses 3 componentes para ter vida com Deus, iremos falar apenas de 3. Vai ser muito breve, sabe? Vai ser uma reflexão. Primeiro, a palavra de Deus no coração. Então, se a gente não tem a palavra de Deus em nosso coração absorvida dentro de nós, a nossa fé não vai ser acompanhada pela palavra. Então, muitas pessoas, em tempos atrás, o Senhor Jesus falou para muitas daquelas pessoas ali que não seguiram ao Senhor e não creram nele, porque a palavra, e o apóstolo Paulo também fala isso, a palavra não foi acompanhada, absorvida com fé. Fé significa crer e obedecer. Então, é isso. Então, primeiro componente, a palavra no coração. Isso está escrito no Salmo 119, versículo 11, que nós vamos ler agora. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus dentro de nós é que nos vai dar força para a gente ter vida com Deus, para conseguirmos obedecer a Deus. Vamos para o segundo ponto, uma pureza de consciência para com Deus. Porque se nós não andarmos em uma lealdade de obediência, a nossa consciência ela vai ficar contaminada, nós vamos ficar frustrados, a nossa consciência vai pesar quando nós andamos de forma incorreta para com Deus. E isso está escrito na epístola de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16, que nós vamos ler agora. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que deformam o vosso bom procedimento em Cristo. Então,
por mais que alguém queira nos acusar, mas se você anda em retidão com Deus, com a palavra de Deus, em viver uma vida reta com Deus, então a sua consciência está limpa, queira quem quiser acusar. O que importa é o seu procedimento em Cristo. Então, se nós estamos com a consciência pura daquilo que vivemos com Deus, mesmo não sendo homens perfeitos, falhos, mas temos aquele que nos justifica quando nós errarmos e irmos diante dele com um coração sincero e puro e confessarmos, consertarmos aquilo que erramos e assim vivemos com a consciência pura diante de Deus. Terceiro ponto para concluir com essa reflexão, uma pura fé. Se a gente não tiver uma pura fé, também não vamos ter uma vida plena com Deus. Então isso está escrito em 1 Timóteo, epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Novo Testamento. Tem aí em suas mãos a Bíblia, confira direitinho. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência pura e de fé sem hipocrisia. Então, quando a gente assume um compromisso de aliança, de fidelidade com Deus, só você e Deus, com sua consciência pura, e você está enraizado, alicerçado na palavra, então a sua fé é uma fé verdadeira, pura, porque a palavra de Deus fala claramente que a fé em Deus pura é essa que agrada a Deus. Não importa o tamanho da fé, mas se ela for pura, se ela for sincera, é essa fé que nos conduz com a consciência limpa diante de Deus, para, à medida que nos relacionar com Deus, nós temos um coração, como diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, nós temos essa confiança de entrarmos na presença dele e ser aceito por ele. E, por final, aquele que permanecer assim terá a coroa da vida, a vida eterna com Deus. Vamos agradecer a Deus então. Senhor Deus, nos ajuda. Não é fácil, o Senhor diz que o teu caminho é estreito, mas com tua força, com tua graça e com nossa sinceridade, nos colocando a nos regrar por tua palavra, com a consciência limpa, Senhor, diante de ti, em sinceridade, nós ficamos firmes na fé que agrada o Senhor. Nos ajuda e nos abençoe, em nome de Jesus. Ótima quarta-feira, Deus abençoe a todos, até a próxima.